Estou na minha dacha, ouvindo o vento sussurrar entre as folhas, e penso, quanta sabedoria está escondida neste pequeno pedaço de terra. Antigamente, eu vinha aqui só por causa dos canteiros de pepinos e tomates, cultivar algo meu, ter que mostrar para os vizinhos no inverno. Mas os anos passaram, minhas mãos ficaram mais lentas, as costas começaram a reclamar com mais frequência e eu entendi, a dacha não é só colheita. É um campo de batalha onde, a cada estação, eu luto contra visitas indesejadas, pulgões, formigas, besouros que tentam estragar tudo que eu cuidei com tanto carinho. Quando era jovem, pegava frascos de produtos químicos e borrifava sem pensar, até perceber que, junto com as pragas, a vida da terra ia embora, as flores murchavam, as abelhas sumiam e o solo ficava vazio, duro como pedra. Então comecei a procurar outro caminho, uma proteção invisível que funciona em silêncio, mas com certeza. E sabe onde eu encontrei? Nas plantas. Sim, essas mesmas que a gente às vezes vê como só enfeite ou erva daninha. Hoje vou contar para vocês sobre plantas que afastam pragas com a força da natureza, criando um escudo ao redor da sua dacha. Não são só dicas, é uma história cheia de mistérios e eu prometo, vocês não vão conseguir parar até saber tudo, palavra por palavra. Então, peguem uma xícara de chá, cheguem mais perto e vamos começar essa viagem. A primeira planta que quero contar para vocês cresce em quase todo lugar, mas poucos a veem como protetora. É o alho. O cheiro forte dele é familiar para quem já cortou ele para sopa, mas sabiam que esse cheiro é como um muro para as pragas? Lembro que uma vez minhas rosas ficaram cobertas de pulgões, aqueles pontinhos verdes rastejavam pelas folhas como uma praga e eu já estava pronta para desistir. Não queria usar químicos, já tinha-me cansado deles desde os tempos em que borrifava tudo sem pensar no depois. Aí lembrei que minha avó plantava alho entre os canteiros, dizendo, ele expulsa tudo. Resolvi tentar. Plantei uns dentes bem perto das rosas, não muito fundo, só na terra solta para ele criar raiz. Em 2 semanas, os pulgões sumiram como se o vento tivesse levado. Fiquei lá, olhando as folhas limpas, sem acreditar nos meus olhos. Depois descobri que o alho, com seu cheiro, afasta não só pulgões, mas também formigas que os criam e até uns besouros que mordiscam os brotos novos. Cultivar ele é moleza, enfiem os dentes na terra na primavera, num canto ensolarado, e ele cresce sozinho, forte e verde como um soldadinho. Se plantarem ele ao redor dos canteiros ou junto à cerca, ele vira um guardião invisível que protege o jardim. Agora eu planto em fileiras todo o ano. É bonito e útil. Mas isso é só o começo, tem mais descobertas pela frente e cada uma vai surpreender vocês tanto quanto essa. A segunda planta do meu arsenal são os cravos de defunto. As flores laranjas e amarelas deles alegram os olhos e parece que estão ali só para beleza, mas por baixo desse charme tem uma força que eu descobri por acaso. Uma vez, meus canteiros de batata foram atacados por besouros da batata. Esses bandidos listrados mastigavam as folhas que eu quase chorei olhando para eles. Pegar com as mãos? Minhas costas não aguentam. Não queria usar químicos, estava farta do cheiro forte e da terra morta que eles deixam. Aí, mexendo nas anotações velhas do meu avô, achei um conselho, cravos de defunto contra besouros, como uma cerca invisível. Pensei, o que eu perco? Plantei eles ao longo das batatas, só joguei as sementes na terra no fim de maio, onde o sol pega forte. E adivinha? Os besouros começaram a evitar meus canteiros como se alguém tivesse colocado uma placa de proibido entrar. Eu andava, olhava, nenhum. Parece que os cravos de defunto soltam umas substâncias que as pragas não aguentam. O cheiro deles espanta não só os besouros da batata, mas também pulgões, moscas brancas e até umas lagartas. Eles são fáceis de plantar, joguem as sementes num lugar ensolarado e logo viram um escudo florido, brilhante, bonito e confiável. Agora eu planto eles em todo canto, nas trilhas, entre os canteiros, perto da varanda. É como um exército de soldadinhos que cuidam da minha dacha enquanto eu sento com uma xícara de chá e olho. Mas não relaxem, a próxima planta guarda um segredo ainda maior. Minha terceira descoberta é a lógna. O cheiro amargo dela eu conhecia desde criança, quando corria pelos campos e esbarrava sem querer nas folhas cinzas, meio ásperas. Mas o poder dela eu descobri quando as formigas fizeram uma vila inteira debaixo do meu velho pé de maçã.
Elas iam e vinham, levavam pulgões para as folhas, e a árvore começou a murchar, as maçãs caíam, as folhas amarelavam, e eu já achava que ia perdê-la. Tentei de tudo, joguei a água quente nos caminhos delas, espalhei cinzas, até sal eu coloquei, nada adiantava. Elas sumiam por um dia e voltavam, como se rissem de mim. Aí, fuçando na memória, lembrei que minha mãe espalhava ramos de losna onde as formigas entravam em casa. Pensei, será que funciona? Cortei uns talos, ela crescia sozinha perto da cerca, alta e orgulhosa, e coloquei ao redor da macieira, direto na terra. No dia seguinte, as formigas tinham sumido, como se o vento tivesse levado. Saí de manhã, olhei, nenhuma. E os pulgões, sem a ajuda delas, logo foram embora também. A macieira reviveu, soltou folhas novas. A losna, parece, com seu cheiro forte, espanta não só formigas, mas também pulguinhas do repolho, mariposas e até ratos se você colocar os ramos no galpão ou sob o telhado. Ela cresce sem cuidado, gosta de sol, mas aguenta sombra e as sementes podem ser só jogadas num canto vazio, ela se vira sozinha. Agora eu guardo os maços dela na dacha, coloco perto dos canteiros, penduro no varandim, seco para o inverno. É como uma rede invisível que pega todo mundo que quer fazer mal. Até meus netos se divertiram, corriam, cheiravam as folhas e riam, cheira a bala amarga. Mas ainda não acabou, a quarta planta vai surpreender vocês com sua simplicidade e força. A quarta planta é a hortelã. O cheiro fresco dela eu amo desde jovem, quando arrancava ela perto do riacho e jogava no chá só pelo aroma. Mas descobri que ela pode ser uma protetora quando meus canteiros de repolho começaram a sofrer com lagartas. Essas bichinhas verdes furavam as folhas, deixando só as nervuras, e eu já não sabia o que fazer. Pegar com as mãos? Não tinha força, as costas doíam depois de uma hora. Não queria químicos, os netos correm pela dacha e eu mesma não queria respirar aquilo. Aí, folheando uma revista velha, achei uma linha, hortelã espanta-lagartas e pulgões. Pensei, por que não tentar? Desenterrei umas touceiras de hortelã, ela crescia densa perto da cerca, e replantei ao longo do repolho. Em uma semana, as lagartas sumiram como se nunca tivessem estado lá. Eu andava, olhava cada folha, nenhuma. E de quebra, os pulgões escondidos no verso das folhas foram embora também. A hortelã parece, com seu cheiro, afasta não só lagartas, mas também borboletas que põem ovos e até uns besouros que mordem os brotos novos. Ela cresce rápido, gosta de sombra e umidade, mas cuidado para não invadir tudo, é tão viva que num verão pode se espalhar como tapete. Agora eu planto ela ao redor das hortaliças e perto da varanda, é como uma barreira cheirosa que mantém os inimigos longe. Meus netos adoram, correm, arrancam folhinhas, cheiram e eu sorrio pensando, quem me dera ter sabido da força dela na idade deles. Mas segurem firme, porque a quinta planta é um mistério de verdade que vai fazer vocês pensarem muito. A quinta planta é a tansagem. As florzinhas amarelas dela parecem pequenos sóis e parece que ela está ali só para enfeitar, mas por baixo desse jeitinho doce tem uma força que eu descobri quando meu pé de groselha quase morreu por causa de ácaros. Esses bichinhos minúsculos cobriram os arbustos com uma teia fina, as folhas amarelaram, as frutas começaram a secar e eu já achava que adeus colheita. Não queria usar químicos, as groselhas são para os netos e eu não queria comer elas com gosto de veneno depois. Aí, lembrando que uma vizinha falava bem da tansagem, resolvi tentar. Cortei uns talos, ela crescia sozinha atrás do galpão, alta e com folhas firmes, e fiz uma infusão, um punhado de flores por litro de água fervendo, deixei descansar umas horas e borrifei os arbustos. Em 2 dias, os ácaros sumiram, eu olhava as folhas e elas estavam limpas, verdes, como se nada tivesse acontecido. O pé de groselha reviveu, as frutas ficaram suculentas e eu colhi tanto que tive que dividir com os vizinhos. A tansagem, parece, espanta não só ácaros, mas também pulgões, formigas e até percevejos se eles aparecerem no galpão. Ela cresce sem trabalho, gosta de sol, mas se vira na meia sombra e as sementes podem ser só jogadas na terra. Ela se abre caminho, resistente como soldado. Agora eu planto ela nas bordas do terreno, ao longo da cerca, seco maços para o inverno. É como um escudo invisível que protege tudo que eu amo.
E aqui vai meu segredo. Misturem a infusão de tansagem com losna em partes iguais, borrifem os canteiros e nenhuma praga vai ousar chegar perto. Meus netos chamam de água mágica e eu rio. Não é magia, é a natureza. Imaginem agora a dacha de vocês cercada por esses 5 guardiões, alho ao longo dos canteiros como fileiras de sentinelas, cravos de defunto nas trilhas, brilhantes e impenetráveis, losna debaixo das árvores como uma guarda amarga, hortelã na varanda, cheirosa e forte, tansagem nas bordas como faróis amarelos. Não são só plantas, é um exército que trabalha sem barulho nem poeira, sem o cheiro forte dos químicos. Não descobri tudo de uma vez, foi um caminho longo cheio de pequenas vitórias. Primeiro, o alho salvou minhas rosas e eu entendi, a natureza sabe ajudar. Depois, os cravos de defunto espantaram os besouros das batatas e eu acreditei na força deles. Ficava lá, olhando as folhas limpas, pensando, será que eu consegui? A losna me surpreendeu quando as formigas fugiram da macieira e eu quase corri para checar cada canto, sem acreditar nos olhos. A hortelã foi minha revelação quando o repolho respirou livre, eu tocava as folhas e me alegrava como criança. E a tansagem foi o toque final quando o pé de groselha floriu de novo e eu colhia frutas com um sorriso. E sabe o que notei? Desde então, eu me preocupo menos olhando os canteiros, sorrio mais vendo tudo crescer e me sinto mais calma sabendo que a proteção está perto, discreta mas firme. Quando plantei alho perto das rosas pela primeira vez, não esperava muito. Só enfiei os dentes na terra e pensei, vamos ver no que dá. Mas os pulgões foram embora e eu fiquei lá, olhando os botões limpos, pensando, será tão fácil assim? Depois vieram os cravos de defunto. Plantei quase sem fé, joguei as sementes e esperei, mas quando os besouros sumiram das batatas, quase saí cantando, olhava cada folha sem acreditar. A losna foi meu socorro, espalhava os ramos ao redor da macieira e via as formigas correrem, como se alguém tivesse apagado caminho delas. Lembro de sair de manhã, respirar aquele cheiro amargo e pensar, isso é um milagre de verdade. A hortelã me pegou de surpresa, eu andava pelo repolho, sem acreditar que as lagartas tinham sumido e passava a mão nas folhas para ter certeza que não estavam escondidas. E a tansagem foi meu triunfo. Borrifava o pé de groselha, sentia o cheiro forte e via os arbustos voltarem à vida como se me agradecessem. Não era só cuidar, era vencer uma batalha atrás da outra contra quem queria destruir tudo. Essas plantas não são só verdinhas nos canteiros. São como guerreiros antigos que nos protegem sem armas nem confusão. O alho diz, meu cheiro é um muro que as pragas não atravessam. Os cravos de defunto prometem, minhas flores são um escudo contra os besouros. A losna sussurra, meu amargor espanta os intrusos. A hortelã murmura, meu perfume é uma barreira que as lagartas temem. A tansagem avisa, minha força afasta até os menores inimigos. E tudo isso sem químicos, sem esforço extra, direto da terra que respira debaixo dos nossos pés. Muitas vezes pensem como corremos para a loja atrás de venenos quando a proteção está crescendo do nosso lado. Jogamos químicos, matamos os bichos, mas matamos a terra junto. As flores murcham, as abelhas vão embora e os canteiros ficam vazios. E um dia eu parei, olhei ao redor e entendi, tudo que eu preciso está aqui. O alho crescia no meu jardim, mas eu não via ele como guardião, achava que era só para sopa. Os cravos de defunto floresciam nas trilhas e eu pensava que eram só enfeite. A losna aparecia perto da cerca e eu passava direto achando que era mato. A hortelã cheirava perto da varanda e eu não imaginava o poder dela. A tansagem amarejava atrás do galpão e eu nem notava. Mas quando comecei a usar elas, tudo mudou. A dacha virou um lugar onde eu não brigo mais com as pragas, deixo a natureza brigar por mim enquanto eu tomo chá e olho. Cultivar essas plantas é mais fácil do que parece. O alho não pede nada, enfiem os dentes na terra na primavera, num lugar ensolarado, e ele cresce sozinho, verde e forte. Os cravos de defunto são simples, joguem as sementes em maio onde o sol bate e logo viram um muro florido. A losna cresce sem cuidado, gosta de sol, mas aguenta sombra e as sementes brotam em qualquer canto vazio. Ela se abre caminho como erva depois da chuva. A hortelã ama umidade e sombra, plantem perto das hortaliças, mas fiquem de olho para ela não virar erva daninha.
A tansagem quase se cuida sozinha, deem sol ou meia sombra, joguem as sementes na terra e ela vai se levantar como sentinela. Não é trabalho, é alegria, plantar, regar e ver como elas tomam conta dos inimigos. Lembro quando comecei esse caminho. Enfiei os dentes de alho perto das rosas quase por brincadeira, pensando, vamos ver no que dá. Mas os pulgões sumiram e eu fiquei lá, surpresa, olhando as rosas limpas. Os cravos de defunto plantei quase sem acreditar. Joguei as sementes e esperei, mas quando os besouros foram embora, quase saí dançando, olhava cada folha sem acreditar nos olhos. A losna foi meu socorro, espalhava os ramos e via as formigas fugirem, como se eu tivesse varrido com uma vassoura invisível. A hortelã pegou desprevenida, andava pelo repolho, procurando lagartas, mas não tinha nenhuma e eu ria de alegria. A tansagem foi meu orgulho, borrifava o pé de groselha, via ele voltar à vida e me sentia no comando. Não era só plantar, era ganhar uma batalha atrás da outra. Essas plantas mudaram minha dacha. Não digo que não tem mais bicho nenhum, a natureza é teimosa. Mas agora eu lido com eles de outro jeito. O alho fica entre as rosas e os canteiros, como um cão fiel que guarda. Os cravos de defunto cercam as batatas, brilhando como sóis pequenos, mantendo os besouros longe. A losna se esconde debaixo das árvores e perto do galpão, espantando quem não deve chegar. A hortelã abraça o repolho e o quintal, cheira tão bem que a alma se alegra e afasta as lagartas. A tansagem vigia as bordas, as flores amarelas dela como faróis que dizem, aqui não entra. E eu olho tudo isso e penso, que sorte eu tenho com essas parceiras. Um dia estava no jardim, segurando um ramo de losna, e pensei, como eu não vi isso antes. Por que corremos atrás de venenos se a proteção está aqui, crescendo sozinha? Essas plantas não são novidade. Estão com a gente há séculos, plantadas pelas nossas tataravós, sussurradas nas vilas. O alho era o guardião dos jardins medievais, plantavam ele para espantar pragas e maus espíritos. Os cravos de defunto eram o truque dos camponeses, sabiam que os besouros odiavam o cheiro. A losna era a arma das avós, espalhavam ela para proteger a casa e o quintal. A hortelã era o segredo das cozinhas, não só para o chá, mas para manter os bichos longe. A tansagem era colhida pelos curandeiros, sabendo que limpava até o ar. E agora elas estão aqui, para nós, com mais de 60, para mostrar que ainda podemos cuidar da dacha sem nós acabar. Imaginem a dacha de vocês. Talvez já tenha alho num canto, esperando que plantem mais. Ou um lugar ensolarado onde as sementes de cravos de defunto possam florescer. E que tal losna perto da cerca para mandar as formigas embora? A hortelã podia crescer junto das hortaliças, perfumando e protegendo. E a tansagem, não daria um cantinho para ela vigiar tudo? Comecem com uma, escolham a que mais chama vocês. Plantem, reguem, deixem crescer. Depois arranquem um ramo, cheirem, sintam a força dela. Não são só plantas, é uma proteção invisível que estava esperando vocês notarem. Quando plantei alho pela primeira vez, não acreditava muito. Só enfiei os dentes e pensei, vamos ver o que dá. Mas os pulgões sumiram e eu fiquei lá, pasma, olhando as rosas limpas. Os cravos de defunto plantei quase por teimosia, joguei as sementes e esperei, mas quando os besouros foram embora, senti vontade de cantar, olhava cada folha sem acreditar. A losna me salvou, espalhava os ramos e via as formigas correrem, como se eu fosse uma bruxa. A hortelã me pegou de surpresa, passava pelo repolho, procurando lagartas, mas não tinha nenhuma e eu ria de felicidade. A tansagem foi meu orgulho, borrifava o pé de groselha, via ele voltar à vida e me sentia dona de tudo. Não era só um jardim, era minha fortaleza. Essas plantas não prometem uma dacha sem um bicho sequer, a natureza tem seus jeitos. Mas prometem um lugar onde vocês não lutam sozinhos. O alho fica quieto, guardando as flores. Os cravos de defunto brilham, mantendo os besouros longe. A losna trabalha na sombra, espantando os intrusos. A hortelã cheira, protege as hortaliças. A tansagem vigia tudo como uma guardiã silenciosa. E vocês olham isso e sentem, a natureza está com vocês.
Então vão para a dacha de vocês. Peguem sementes, uma pá, um pouco de paciência. Plantem alho entre os canteiros, cravos de defunto nas trilhas, losna debaixo das árvores, hortelã perto da varanda, tansagem nas bordas. Reguem, cuidem, deixem elas fazerem o trabalho. E quando o primeiro cheiro tocar o nariz de vocês, quando o primeiro ramo descansar nas suas mãos, vocês vão entender, a proteção não está nas lojas, está na terra. Isso não é o fim de uma história, é o começo da paz de vocês. Porque as plantas, como a gente, estão cheias de mistérios. E um deles já está esperando vocês usarem.